E a gente faz ainda, como a gente tá fazendo em tons experimentais, né, pra treinamento, a gente nem faz isso. Olha, tem isso daqui, você viu também? Não, a gente faz, aí a gente anota num Word, sobe num Drive, todo mundo ao mesmo tempo. Depois a gente compara o que todo mundo escreveu. O que eu faço é mais Caramba. blind ainda, porque assim, a Dani, por exemplo, separa os casos que é pra fazer a limpeza e algumas pedem análise. O cara não fala nada, o cara manda o vídeo da casa dele, rapidinho, filmado 4x4, não fala nada. Você vai lá e escreve, no quarto tal tinha tal coisa, na sala tinha tal coisa, no tal, e manda pro cara. Quem vai validar é o cara que contratou meu serviço. O cara olha e fala, ele tá pagando por aquilo, ele olha e fala, cara, bateu ou não bateu? Entendi. Entendeu? Tem coisas que são muito Os meus loucas. atendimentos também geram relatório. Por exemplo, aquela mulher que acordou no meio da sessão de limpeza de casas, lembra? Sim, nós tivemos uma experiência, porque quem conversa com as pessoas que nos contatam acaba sendo eu. O Rodrigo, ele não conversa, né? Ainda bem, né? Eu sou um ogro, né? Então eu acabo fazendo essa comunicação com as pessoas que nos procuram. E quando a pessoa ela Muito cisma legal. que ela quer análise espiritual da casa, tal, né? Ela vai lá, solicita. Geralmente essas pessoas elas não contam mesmo nada. Eu acho que elas, inclusive, elas não falam nada de propósito pra ver se ele vai acertar, né? E eu não gosto muito quando as pessoas elas solicitam análise espiritual, porque muito tem a ver com curiosidade pessoal da pessoa, né? Tem. Só curiosidade. E eu não gosto muito dessa motivação, né? Tem gente que acaba solicitando análise espiritual para entender certos porquês de experiências insistentes que tiveram, para ver se era espiritual ou para ver se não era, né? E às vezes não é, e às vezes é, né? E aí teve uma situação muito curiosa de um moço que solicitou a limpeza da casa dele. E a mãe dele morava com ele, mas a mãe dele sequer sonhava que ele havia solicitado a limpeza de casa conosco. E quando a gente faz a sessão... Mas, peraí, uma pessoa pediu pra limpar a casa de outra pessoa. Não, a casa dele a casa sem os dele, pais saberem. isso. Tá. Ele mora com a mãe, Entendi, né? Ou entendi. morava, não sei se Tá. mora ainda. Porque isso eu ia falar, vocês não fazem isso de uma pessoa pedir pra limpar a casa de outra pessoa Sim. mas sem a autorização Não, da não. pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa está internada porque é usuária de cocaína, Sei. aí a pessoa chega para Ah, mim e tá. fala, você pode tratar meu irmão que ele está Entendi, internado entendi. por causa de cocaína? Entendi. Então, às vezes a pessoa não precisa. Entendi. Ele sabe que o outro tem uma necessidade e faz. Lembrando que, grande público, a gente não exclui o tratamento médico Sim. convencional, Claro, né? claro, Vamos pelo amor de lembrar este detalhe. Eu tô porque falando desde o começo. porque as pessoas ficam falando coisas por aí, mas enfim. Inclusive, né, minha mãe enfermeira, meu pai enfermeiro. Se eu fico, já pensou? Não Já tem pensou, nada a ver, né? É. Então, voltando ao assunto. E aí, ele solicitou o tratamento e a limpeza de casa conosco. E a mãe dele não sabia. E ele também não sabia o dia. A mãe dele não sabia nem que ia ser tratada e nem que a casa ia ser limpa, enfim, não sabia de nada. E as pessoas, elas não sabem o dia que o procedimento vai ser realizado, né? Elas só sabem depois que elas recebem o nosso e-mail no dia seguinte, né? Evitar placebo. Não sabem quando vão ser tratadas. E aí, o que aconteceu? Na hora que a sessão estava sendo realizada, a mãe dele acordou no meio da noite com a percepção de que tinha alguém dentro da casa. Mas ela ficou assustada e achou que fosse ladrão. Aí, ela foi se levantar para chamar o filho dela no quarto do lado. E aí ela sentiu uma energia que a acalentou e a acalmou e falou assim para ela: acalme-se, senhora fulana, vai ficar tudo bem. E aí ela foi tomada por isso as palavras dela que depois o menino contou. Tá. E ela ficou muito sonolenta novamente, ficou tranquilizada, deitou e dormiu. E pronto. E tem esses fenômenos que A acontecem. sua casa está sendo limpa. Acho que foi isso que ela ouviu falando no ouvido dela. Você E viu que aí legal? ela levantou no dia seguinte, contou isso pro menino. E o menino acabou falando: olha, mãe, realmente. Aí ele contou que tinha solicitado limpeza de casa conosco, tal, explicou o que era. E aí ele contou essa história pra nós. E a gente, quando ouve esse tipo de história, a gente fica embasbacado.
né? Porque a gente não sabe também explicar. Tem gente que sonha, no dia que o Rodrigo tá tratando a pessoa, ela sonha que está sendo tratada por ele. Caramba. Eu Exatamente sonhei que o isso. Rodrigo veio aqui. Tipo assim, ele não vai lá, né? É. Mas É o ela jeito que o cérebro foi interpreta. isso, É. foi a percepção mental dela. Porque Então, ela sente energia, sente a energia entrando na casa e ela dá o clique. se você me perguntar como é que isso acontece, sei lá também. Aí sou eu. Mas é metido pra É caralho. muito Sei, metido. É metido pra Ele caralho. também não sabe, porque quando a gente lê essas coisas, ele fala assim: caraca, É bonito, cara, Né? porque você aí a tem gente um não retorno, sabe, você sabe, pô, funcionou, como que, entendeu? que as pessoas recebem. É. É um feedback muito legal.